Mônica, obrigado por ter vinda. Mônica Dourado, gratidão por estar aqui. Olá, Olha aí, deixa eu arrumar que, aqui. Tô me lembrando, né? que Tudo bem? legal. Tudo jóia, Rania, e você? Peço desculpa pelos minutinhos de atraso, Não, mãe, tranquilo, não é fácil. tranquilo, sem problema. Eu sei como é que é o seu dia a dia aí, o seu corre-corre, as suas responsabilidades com o teu trabalho, com a tua família, com o teu filho. Eu sei, é Ainda fiz puxado. questão de comer com eles, entendeu? Tipo, não, vamos comer todo mundo junto, aí aquela correria. É isso, Eu acho que tem né? muito a ver com o tema de hoje, né? Sobre essas mulheres que têm toda essa essência que a gente vai estar falando, Sim, né, Bê? sim. Essa é a essência dessa mulher que tem que ser que vocês têm a toda prova, né? A todo momento. É uma luta constante, né? E é esse mergulho que tem que ser feito, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui a bater papo, vamos falar um pouquinho sobre essa mulher sendo deusa, o que seria isso, né? O que é essa mulher deusa que toda mulher tem, mas infelizmente algumas mulheres ainda não despertaram para essa conexão dessa deusa dentro dela, né? Então, o que falta, Rania, para essa mulher encontrar essa deusa dentro dela? O que é que implica de muitas mulheres ainda não terem tido essa conexão? Fala aí um Então, pouquinho. Antes vamos disso, ver gente, aqui. peraí, só um minutinho, Vamos Rania. dar só mais uns minutinhos pro pessoal. Então, deixa eu só pegar o reloginho, só Tá, um minutinho. tá, Senão à a gente vontade. se empolga e a gente se perde nos horários. E aí o pessoal vai Tá, entrando, mas dá para a gente falar um pouco, começar com esse gancho mesmo, né? tá. Da Mas mulher antes disso, deixa eu só te apresentar, tá bom? Já para o Thaís, pessoal que já. diz que não me conhece, Na né? verdade, eu vou te apresentar de novo, né? Porque eu já abri quando eu estava sozinho, já falei um pouquinho de você. Então, para quem já entrou, Rania Luz é uma psicanalista integrativa que faz um trabalho muito bacana com mulheres, com homens. É terapeuta tântrica, é instrutora de pompoarismo. Então, é uma mulher que está realmente conectada ao universo feminino, né? Ela sabe o que faz e sabe o que fala sobre a mulher e, lógico, também com relação aos homens. Ela faz um trabalho muito bonito também com os homens. Então, nós já tivemos uma live antes, foi muito bacana e nós combinamos de tratar desse assunto novamente, porque é importante, né? Falar da mulher sendo deusa. O que é essa mulher deusa, propriamente dito, né? A gente vai abrir esse conceito para muitos pontos, para muitas vertentes no qual a gente entende o significado dessa deusa dentro de uma mulher. Fala aí um pouquinho. Vou tentar falar um pouquinho, né? Eu não sou profunda conhecedora, mas eu acho que como mulher é importante a gente falar dessa essência feminina, que aí já se mostra uma deusa, a mulher que segue os seus instintos, né? E isso você acredita que essa madrugada eu acordei bem cedo e eu fui estudar um pouco mais sobre esse Aham, tema e assim, porque a gente sabe da gente, né? A gente sabe de alguns isso. círculos, de algumas mulheres, de alguns grupos de sagrado feminino, mas eu fui um pouquinho mais além e eu fiquei apaixonada mais ainda, né? Com a nossa história que vai lá atrás na mitologia grega. Olha que coisa Sim, maravilhosa, né? E que assim nós temos alguns arquétipos que nós mulheres seguimos. Porém, os arquétipos é uma coisa um pouco mais complicada. E teve uma coisa que eles falam sobre os homens, que o homem é semelhança de Deus, e fala assim, e a mulher é semelhança de quem? Se ela veio da costela de Adão. Né? E eu achei muito exato. interessante, nas lives que eu assistia falavam muito disso, né? Então fala que nós já somos deuses há milhares de anos, assim, não é verdade? Então a primeira fase foi matriarcal, realmente. E aí depois, assim, de nos considerarem bruxas, né? Por conta da nossa sensibilidade, acabou indo para o patriarcal. E depois aquela confusão do que realmente é o sagrado feminino, com o excesso da gente querer se comparar com quem, né? Quando a gente se olha no espelho, quem é o homem? Eu quero ser mais forte que aquele homem, né? É muito Uhum. complicado
Porque a gente não tem, muitas mulheres ainda falam, vamos me comparar com quem? Então, se eu vou me comparar com um homem, normalmente o homem ele tenta ser um pouco mais forte, um pouco mais resistente. Aí que a mulher queria, na época, fazer ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais Aham. dura, né? Exigente. E hoje, Isso. graças a Deus, o sagrado feminino está vindo aí com uma força muito grande, onde a gente se olha de verdade como essência, usando esses arquétipos da mitologia só para direcionar realmente quem nós somos, as nossas essências, que eu achei assim uma coisa bárbara, bárbara. É, é extraordinário, né? Extraordinário. Realmente é uma história linda. Olha, se esse mundo ainda fosse matriarcal, tudo estaria muito bem, muito diferente. Nossa, uma postura diferente das pessoas, a relação entre as pessoas, a relação da pessoa com ela mesma, como ela se enxerga, como ela se, se entende como um ser humano, como mulher, como um homem, e principalmente tomando essa consciência que dentro de nós existem os dois, né? Nós somos homens e mulheres. E é o que efetivamente falta essa consciência de entendermos que nós somos essas duas energias. Então, esse sagrado feminino vem se manifestando, como você bem falou, cada vez mais muito forte, porque é um público muito maior, é uma consciência muito maior de mulheres que estão partindo para o autoconhecimento. Mulheres que não tinham o menor assim, interesse em si mesma, de entender que ela só cresce, ela só evolui quando ela se conhece, quando ela emerge nela mesma, né? E aí começa tudo. E acho que tudo começa dessa questão do autoconhecimento, né? Primeiramente, antes do autoconhecimento, vem essa mulher em se permitir mergulhar nesse autoconhecimento. Porque a gente, dentro desse mundo patriarcal, foi tão reprimido essa questão que a mulher sequer pensa em se promover uma autopermissão, em dizer assim, eu, a partir de hoje, me permito mudar de vida, me permito me conhecer, me permito me tocar, por exemplo, né? Até isso é complicado. Aí quando você parte para a ação propriamente dita, aí a coisa começa realmente na evolução, né? Eu acho que a permissão ao autotoque dela, eu me permito a essa experiência, e aí começar esse processo, porque acho que tudo é essa deusa que está adormecida aí, começa exatamente por esse processo de imersão. Quando ela mergulha em si, ela começa a questionar ela mesma, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu tenho que viver assim? Por que tem que ser assado? Por que eu não posso ser dessa forma, né? Os questionamentos que até então não existiam começam a vir. É mais ou menos por aí? Você falou uma coisa muito interessante, a gente está falando, tudo tem a ver, aliás, tem muito a ver, que o tema que nós vamos puxar um pouquinho agora, né, eu devo, Aham. é em relação à mulher ter o autoconhecimento, porque nós somos terapeutas sexuais aqui, dois terapeutas sexuais, falando da importância que vocês não têm ideia do quanto a mulher precisa para dar esse primeiro passo, se conhecer por completo, né? O Uhum. autotoque, o saber, o se amar, o se tocar com amorosidade, né? Se ela não conseguir ter esse contato 100% com ela mesma, vai ser muito difícil ela dar um passo adiante nessa questão aí do sagrado feminino. Porque se ela não consegue entender o que ela tem de mais de sagrado, né, como ela vai conseguir resplandecer essa energia para o outro, né? Essa satisfação de ser uma mulher plena, porque nós somos plenas, nós somos mágicas, né? A gente se vira, se desdobra, faz um monte de coisa, mas nós não somos robôs. Nós somos, em Isso. primeiro lugar, humanas e também temos sensibilidades, desejos, necessidades, como um homem tem, né? Então é muito importante frisar, o primeiro passo para você se conhecer como deusa, o sagrado feminino, é você conhecer o seu corpo como um todo. É conhecer a sua Ioni,
Sabe, quando a gente fala em unir, quem não conhece esse termo, né? É a sua vagina. Chegar um dia, olhar, botar um espelhinho e falar, ah, é você? Deixa eu dar uma olhadinha. Você é assim, você é assado, que Muito bonitinha. prazer. Muito prazer, né? E entender o que passa dentro de você, entender que ali é legal tocar, ali não é tão bom tocar, né? Entender mais sobre essa questão da menstruação, né? Que é uma coisa muito Isso. forte também para as mulheres, que a gente pode falar mais para frente. Mas uma coisa que eu e o Deva Vassante falamos muito, é exatamente isso. Primeiro lugar para você se sentir, para você entender o que é o sagrado feminino, é você mergulhar. Mergulha, entendeu? Dentro de você mesma. Só assim você vai conseguir se conectar com a sua essência de verdade, porque até então você vai estar vivendo a história do outro, o que o outro deseja, a vida do outro, não é? É isso, vivendo numa superfície, né? E aí a gente liga isso diretamente, essa questão do autoconhecimento, ao que se pede naturalmente dentro dessa sexualidade, que é o prazer, o maior prazer pleno de vocês, que é exatamente o orgasmo, né? Eu fico tentando imaginar, depois de mais de 800 atendimentos já realizados e ter tido a experiência de ter levado a muitas mulheres a ter essa primeira conexão, essa primeira experiência orgástica, fico imaginando como é que para uma mulher, como será ter uma vida sem orgasmo, né? É porque é tanta plenitude, é tão bom, é tão gostoso, são tantos benefícios que se traz em função do orgasmo para a vida de uma mulher, que eu fico imaginando, nossa, como deve ser, digamos assim, triste, entre aspas, né, no sentido não pejorativo, uma mulher não ter a experiência de ter um orgasmo e sentir esses benefícios, né? Alguém já relatou para você assim, cara a cara, Ania, como ela se sente efetivamente sem ter orgasmo? Porque deve ser muito dolorido. Sim, sim, eu já tive algumas pacientes, e é muito delicado, porque elas falam olha, com certeza eu nunca senti, porque elas falam, né, elas relatam, porque se é algo tão Aham, especial para mim, sinto uma coisinha boa, sinto que é agradável, mas não passa disso, né? São pessoas que se sentem assexuadas, né? Mas na aham, verdade, de repente, elas ainda não se conhecem, né? Não entendem o próprio corpo. Lógico que tem questões aí que podem envolver traumas sexuais, alguns bloqueios, mas muitas, por conta aí que faz muito pouco tempo que a gente está falando de sagrado feminino, então aham. muitas ainda vivem aquela regra patriarcal, né? Então, assim, é feio mulher se tocar, né? É feio mulher falar sobre esse assunto, é feio mulher transar, tudo é feio para a mulher, e para o homem tudo bem. Né? Então, a mulher só de pensar, ela já tinha medo. Então, eu tenho mulheres que eu atendi de 40 anos, 45, mulheres de 50 que imagina, elas não sabem o que é um orgasmo. Uhum. Muito complicado. Eu fico imaginando uma mulher de 40 anos sentindo culpa por ter tido essa primeira experiência, porque a culpa também acompanha esse processo, né? Em função desse patriarcado. Essa crença religiosa, essa crença limitante social que disse para essa mulher que o sexo é errado, é feio, é sujo. A mulher que tem nojo, né, da própria Ioni, não toca nela porque tem um cheirinho, sei lá, é tanta coisinha, né, é tantos dogmas, é tanta coisa que envolve esse processo que realmente cria uma série de fatores que leva essa mulher a não ter. Agora, puxando para um outro ponto, o poder do orgasmo, sabe? Porque quando você realmente tem um orgasmo e você entende a força desse orgasmo, você tem o poder do orgasmo, por conta dos benefícios que traz para a tua vida, né? E quando se fala de benefícios, nossa, a lista é imensa, né? É imensa. E essa mulher só vai se sentir essa deusa quando efetivamente ela estiver sendo beneficiada, estiver vivenciando plenamente todos esses benefícios em prol dessa imersão que ela fez nela mesma.
não é isso? Exato. A energia sexual, ela tem um poder, né, muito grande dentro de nós. É o pulso de vida, né? É o que nos mantém com vontade de viver, de sede de vida, de projetos, de sonhos. A mulher que não é orgástica, ela morre nisso, ela murcha, é como se fosse uma plantinha sem ser regada. Mas aí vem a boa notícia, né? Eu tô falando de mulheres que com 40 anos, com 45 nunca se tocaram, nunca tiveram orgasmo, mas nunca é tarde, né? Isso. Então, assim, é importante entender que não é, coitada, ela não é coitada, ninguém é coitada, nós somos deusas. Então, nós temos o poder de se conhecer, não importa o tempo que a gente demore para isso, mas o quanto a gente vai mais rápido atrás desse autoconhecimento, né? Então, assim, toda mulher, mesmo uma mulher com 60, uma mulher com 70, acontece muito na terapia tântrica, né? Uma mulher que nunca Aham. sentiu orgasmo com 60 anos, chega lá, ela conhece o orgasmo na mão de um terapeuta. Isso pode Isso. acontecer, né? Então, E acontece demais. Eu tenho relatos lindos de senhoras de 60, 70 anos que vieram fazer a sessão comigo e sai da sala assim encantada, maravilhada, em pranto, chorando, feliz, conecta com a essência dela, porque enfim, depois de 60 anos de vida, ela sentiu o que é ter um orgasmo. É uma felicidade muito grande, é uma plenitude muito grande e é uma experiência muito linda quando você vê uma mulher se conectando a essa experiência, a essa plenitude que deveria ser um direito, e é um direito, mas deveria ser algo muito natural na vida de toda e qualquer mulher, né? E esses contextos patriarcais, psicoemocionais, fisiológicos, sei lá, quantos fatores impedem e inibem, né, de muitas mulheres a não terem esse prazer. Então, Rani, vamos enumerar alguma coisa, alguns benefícios. Você tem aí alguns benefícios do orgasmo. O que é que isso traz de bom para a vida de uma mulher, já que você é mulher? Diz aí. olha, a gente falando de uma forma mais simples sobre isso, né, gente? Veja bem, Aham. vocês podem estar achando que isso não é um conteúdo. Ah, não, mas é. Já quem acha que não é, já foge da realidade de que o orgasmo é a essência de tudo, é vida, é você se conectar com o cosmos, conectar com essa energia que a gente não consegue ver, tá? Então é importante a gente falar que isso sim é o primeiro passo, tem tudo a ver com o sagrado feminino. Senão você não é uma mulher plena. Então, assim, dizem que as mulheres que têm orgasmo diariamente ou frequentemente, vamos esquecer diariamente, que também é exagero, né? Frequentemente, elas conseguem aparentar 10 anos mais jovem. Nossa, é isso. Sem plástico, olha que delícia! 10 anos mais jovem. Por quê? Porque o nosso corpo, quando a gente tem um orgasmo, ele libera os hormônios do bem. Até foi um vídeo que eu compartilhei. Ocitocina, serotonina, tantos outros hormônios que faz com que você comece a ativar alguns mecanismos do seu corpo, né? Dentre eles, melhora o colágeno da pele, Sim, melhora o cabelo, melhora as unhas. Olha o que o orgasmo fisicamente, clinicamente é capaz de fazer. Só que o orgasmo ele vai muito além de corpo, muito além de pele. Ah, gente, vai para os ossos também. Ter orgasmo faz bem para os ossos. As pessoas não sabem disso. Um orgasmo ele faz uma higiene no seu útero, na sua cavidade uterina. Conforme vem sim, as sim. contrações, ele limpa automaticamente de uma forma natural. Olha que legal, olha o sagrado feminino aí trabalhando. Olha que Pronto. interessante esse detalhe, né? Isso. E é E mais, importante para essa questão da higiene, porque quando a mulher tem esse orgasmo, há um alongamento dessa musculatura, do colo do útero, no caso, e há uma projeção, né, de muco cervical que limpa todo o canal, né, que cria uma higienização de todo o canal. Então, o orgasmo fisiologicamente, organicamente, é extraordinário para uma mulher também. Essa olha questão da que higiene, maravilha. né? O orgasmo é Autoestima, capaz de ajudar a curar a depressão, a numa reversão de sim, uma depressão sim, dos hormônios que você libera,
né? Você pode ver que Alivia. muitas pessoas tristes ou mal-humoradas, você fala, essa aí não gozou. Mas brincando, falando de uma forma pejorativa, mas muitas vezes é uma mulher que não conseguiu se conectar com a essência dela. Então ela está secando por Isso. dentro, energeticamente falando, né? Quantas, eu tenho várias mulheres, Rani, que depois que começaram a fazer a sessão de Tantra e começaram a ter orgasmos, me relataram que pararam com ardor de cólica, né? Não sentem mais isso. É um dos fatores também, esses benefícios. O orgasmo também alivia ou diminui totalmente ou acaba totalmente com a cólica, com Ajuda essa até na dor. questão do fluxo menstrual também, Sim, né? sim. O E agora a gente estresse. tirando um pouco o lado físico e indo para um lado mais de expansão de consciência, que a gente Aham. fala muito nisso, quando uma mulher ela tem um orgasmo, é como ela atingisse, é como se os chakras, né, essa energia fosse subindo por todos os chakras e houvesse uma expansão muito grande, um boom. Eu falo que se tivesse uma câmera, deve ter algum tipo de pesquisa aí que eu não vi, que pudesse fotografar no momento orgástico de uma mulher, é como se tivesse uma onda de luz assim, que fizesse com que uma mulher realmente ficasse totalmente iluminada. E Isso. totalmente acordada. É como se ela conseguisse muito mais além da intuição que a gente já tem. Nós mulheres temos uma intuição natural, a gente fica muito mais intuitiva, a gente fica muito mais sensível. Eu falo isso por experiência própria. Você pensa numa pessoa, essa pessoa aparece, você imagina uma situação, aquela situação acontece. Tem um poder energético, né? Uma alquimia que você não tem ideia do poder que você tem dentro de você, só de você ter essa expansão, essa explosão orgástica. Então, vem muito mais além do que o físico, É né? muito lá, porque a tua frequência vibracional muda. Quando você fala que você começa a pensar em alguém, numa situação, e aquela situação alguém aparece, é porque a tua frequência vibracional mudou, está no em novos níveis, e você começa a atrair pessoas que estão vibrando nessa nova frequência. A gente sai de um nível, passa para outro e vai nesse processo, né? A expansão de consciência é isso, é você realmente estar consciente sobre você, né? E agora eu vou falar uma coisa muito bacana que ajuda, mas que ao mesmo tempo, durante o processo de terapia, que é a conexão dessas pessoas quando está passando por esse processo de conexão com a própria dor, porque essa dor vale o enfrentamento dessa dor, dos seus medos, dos seus das culpas, dos traumas, porque é isso que faz essa mulher mais forte. Toda elevação de consciência através de uma carga orgástica, de uma experiência orgástica que uma mulher ou um homem tem, ela evolui, porque ela está encarando os seus medos, as suas dificuldades, os seus problemas, os seus traumas, está elevando essa consciência, tomando consciência disso e ela mesma buscando, criando situações de fugir disso, de superar esses bloqueios, esses medos, né? Então, expansão de consciência é algo extraordinário que acontece na vida de quem passa por essa experiência orgástica. Olha, tem um comentário aí Sim, falando que depende muito do olhar da pessoa, que se tivermos um olhar de julgamento, de paz ao ponto vitória. Do julgamento não conseguimos acessar essa energia linda. sim, Porque na exato. verdade você está colocando uma venda, né? Já faz parte das crenças que você carrega, né? Você coloca vendas para você não encarar você mesmo. Olha, a gente fala que é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, mas a gente ter um olhar interno também às vezes dói, né? Dói porque a gente não está olhando só o nosso lado fofo, né? Isso, O bárbaro, olha, até me arrepia, mas o bárbaro de falar de expansão de consciência é que você se olha como você de verdade é, com todos os defeitos. Você pode ser egoísta, você pode ser invejoso, você pode ser uma pessoa que não perdoa fácil, uma pessoa que se sente às vezes infeliz, enfim, não importa. Mas esse é você,
né? Essa é você. Então, quando você, como ele acabou de dizer, quando você se olha e você fala, puxa, que legal, eu me aceito do jeito que sou, mas eu sei que eu posso melhorar, né? Mas você se entende como ser. É como se quando você tem orgasmo, gente, é muito louco, mas é verdade. É como se você tirasse de pum, pum, jogasse ali, né? Aquela energia, e aí você olha o teu espelho, você fala, nossa, essa sou eu, que louco, né? Eu nunca tinha enxergado isso. Anos se passaram e eu nunca me vi desse jeito. Isso é que é legal. E aí você vai ver que só que você não é perfeita. Então você depende muito do grau de evolução, porque muita gente que entra na terapia tântrica, se entra realmente no autoconhecimento, vai entender que vai doer e vai procurar um movimento, né, de grande desenvolvimento. Mas quando a pessoa não está preparada, depois, vai acontecer exatamente isso. Né? Ela vai olhar e não vai aceitar, não vai, não, acho que é absurdo, que é isso, nada a ver, e a pessoa foge. Ela foge dela Isso. mesma. Né? E aí essa evolução não vai ainda, ou seja, ela não está pronta ainda para esse autoconhecimento. Que ser uma deusa não significa você ser uma mulher sem defeitos. Ser uma deusa é, eu sei quem sou, quero melhorar a cada dia, me entendo, entendo os meus defeitos, mas eu quero ser uma mulher melhor a partir do que eu tenho, né? Só que se você não consegue enxergar o que você tem, como é que você vai lidar com isso? Vai haver muita dificuldade. E é isso que sempre acontece, na maioria dos casos, Anne, quando a gente já faz o atendimento, que coloca essas situações e cria, digamos assim, meios da pessoa estar de frente com esses defeitos, né? Vamos colocar assim, a pessoa não, mas porque não tem medo, não tem coragem de enfrentar ela mesma, né? Porque normalmente o ego fala muito mais, é muito mais forte, né? O ego está sempre criando situações de fuga. Quando você está diante de uma situação, quando você precisa encarar, precisa ter força para se superar, o ego vai e te diz, olha, você não pode, você não consegue, você não tem condições, fica aí no teu, na tua zona de conforto, não sai da tua caixinha, fica aí pequenininha do jeito que você é. Quer dizer, e se a pessoa se realmente ouvir esse ego e não tomar a atitude de se superar, vai ficar sempre nessa dependência, nessa escravidão do próprio ego. E quando a gente fala aqui de autoconsciência, uma nova consciência através do orgasmo, é porque essa energia sexual é a própria energia da vida. E o que é que a gente está vendo hoje? Cada vez mais a gente está ouvindo falar na mulher sacerdotisa, né? A sacerdotisa da nova era. Mas que sacerdotisa é essa? É exatamente isso que a gente está falando. Essa mulher que emergiu, que encontrou com a essência dela e que não mais admite estar submissa a determinadas situações, estar reprimida a determinadas situações. Ela adquire uma altivez, ela adquire uma autoestima, ela adquire um amor próprio de tamanha dimensão que bate exatamente a concepção da deusa interior e da sacerdotisa da nova era. Essa mulher que não se permite mais estar submissa a esse conceito patriarcado que aí está. Não é Exato. isso? E pegando o gancho ainda do que a Vitória falou, que eu achei bem interessante, né? Sim. Eu te falei que nós vimos da parte da mitologia, que tem os arquétipos. Aí existem umas heroínas que foram reais, gregas, ao quais nós mulheres nos espelhamos porque elas usam esse arquétipo. Mas olha só que interessante, foi muito bom, Vitória, você ter falado isso. Nós somos mulheres fortes, de intuição, né? Nós temos um poder muito grande dentro da gente. Mas como nós vamos usar esse poder é interessante. Por exemplo, dentre essas deusas, nós temos os arquétipos da prudência, do valor, do sacrifício. São arquétipos. Então, se você, por exemplo, for prudente demais, tomar cuidado demais, proteger demais, você não está sendo uma pessoa, uma mulher coerente com a sua família, com o seu lar. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Né? A gente pode usar todo esse poder que a gente tem, a alma humana, ser doce demais, também tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem faz parte de um arquétipo que você pode cair para o lado negativo,
de usar isso como um egoísmo, na verdade não é nem para você, né? Eu vou agradar o outro para o outro me olhar, que é uma coisa que nós mulheres aí carregamos, né? Era assim, a gente era o segundo plano, né? Isso. Eu vou usar esse arquétipo para poder pegar todas essas coisas maravilhosas que nós temos como mulher e utilizar do ponderamento, da proteção, do amor, daquele amor assim que é maravilhoso. Não é aquele amor que sufoca, é aquele amor que é capaz de tudo, mas não é um amor que sufoca. Então é interessante o que ela falou, porque tem mulheres que elas acabam não indo para esse lado. E aí elas não entendem, não acabam entrando de verdade nessa essência de deusa, de sagrado. Mas de repente é o momento dela, quem sabe ali na frente, né, a pessoa consiga desenvolver esse trabalho. Eu acho que deu para Verdade. responder, né, Vitória? Eu acho que sim. E aí entra uma coisa muito importante que agora eu quero remeter ao trabalho que você realiza, Rani, com as mulheres, né? A instrução de pompoarismo, trabalho com o sagrado feminino mesmo, encontro de mulheres, reuniões, esse bate-bola que você tem de elevar a autoestima dessa mulher, vai muito dessa questão de entender que para vocês crescerem e saírem dessa situação de submissão, encontrarem essa deusa e manifestarem essa deusa, é necessário efetivamente que haja união entre vocês, né? E uma coisa que a gente não havia muito mais, agora muito menos, graças a Deus, as mulheres estão cada vez mais se unindo em prol desse sagrado feminino. Cada vez mais eu ouço mulheres falando quanto importante estar conectado ao sagrado masculino, ou melhor, ao sagrado feminino, mas que também é um movimento de mulheres buscando esse sagrado feminino, mas que só está sendo possível por conta da sororidade que existe entre vocês. Sabe, as mulheres estão aprendendo a respeitar outras mulheres. As mulheres estão aprendendo a amar outras mulheres, a respeitar essa outra mulher que antes, em função desse machismo, que ela mesma também tinha, desse conceito patriarcado, sabe, batia de frente com a mulher, apoiando situações machistas, de violência, de agressão, e hoje ela não tem mais essa postura, porque ela está assumindo essa dor e, através da união, né, se conectando ao processo de busca dessa sacerdotisa, dessa deusa que tem dentro dela. Então, esse trabalho, a gente sente que só está fortalecendo porque está havendo sororidade entre vocês. Exato, você disse tudo. Agora as mulheres estão mais unidas nessa questão de violência doméstica, né? Elas estão uma ajudando as outras, elas estão muito mais solidárias, elas estão com um novo olhar. Isso é maravilhoso. Esses círculos que são feitos entre as mulheres para trabalhar esse sagrado, gente, é tão simples, não precisa necessariamente ter uma pessoa muito evoluída profissionalmente. Não, basta vocês Um mulheres, bate-papo. né? Se reunir, bater um papo, falar sobre um tema, fazer uma questão, sabe, 1 horinha na semana, 2 horinhas na semana juntas. Gente, dividir experiência, sabe? É como se você, aquele fardo que nós, porque como nós somos intuitivas, agarramos o mundo, abraçamos tudo, a gente carrega muita coisa nas costas. E quando a gente divide, né, fica tudo tão mais gostoso, quando a gente consegue ver o ponto de vista das outras pessoas. E isso tem acontecido, né, com essa questão do círculo das mulheres do sagrado feminino. Eu acho isso, assim, está sendo um trabalho maravilhoso. E uma coisa que a gente tinha falado lá atrás, que eu acho interessante a gente falar, falando em mulheres, em sagrado e menstruação. Sim, Vamos falar um pouco de menstruação. vamos lá. Alguma coisa, como ele falou, Deva, ele falou sobre a mulher ter nojinho, por exemplo, da Ioni, do cheirinho da vagina dela, tal. Quando nós estamos no nosso período fértil, menstruada, né? Um pouquinho antes a gente já fica no período fértil. Quando a gente está menstruada, a gente está no ápice do tesão. Normalmente é uma energia muito gostosa que a gente está trabalhando, né? Uma energia assim, é um momento que a gente está mais leoa, que a gente está mais sem filtros, né? Que a gente consegue soltar realmente aquela energia que está guardada ali dentro.
Mas muitas mulheres, por crença, às vezes têm um pouco de preconceito consigo mesma. Ah, ele não vai gostar. Ah, eu tenho uma relação sexual menstruada. Ai, sabe, eu não gosto do cheiro da menstruação. O que que ele vai pensar? Então, assim, é uma coisa que nem eu falo. No meu caso, como mulher, quando eu não faço, faço por dor, por cólica, naquele momento, nos primeiros dias que para mim são difíceis. Mas se vocês, mulheres, nunca praticaram, não tiveram um ato de amor, uma troca com uma pessoa especial, nesse momento que você está na sua essência mais forte, você está perdendo a oportunidade de entender o que é essa conexão. Sim, Né? É uma coisa muito forte. Antigamente falavam que as mulheres, quando elas menstruavam, elas subiam os montes, né, para se conectar lá com a lua, com a energia, e elas eram chamadas de oráculos, por tamanha intuição que nós tínhamos, que nós temos, né? tem, É no tem. momento da menstruação, quando a gente está mais sensível, que a gente pode se conectar. Tanto que a gente às vezes explode, às vezes o hormônio tá. Por quê? Porque a gente está muito sensível, a gente está captando tudo. Então, olha o poder que tem, né, a menstruação também na vida da mulher. Você passou por alguma Muito. experiência assim, alguma paciente, atendente sua que você atendeu, falou sobre essa questão de assim, ter não intimidade nesse momento? Sim, sim. Sentem muita dificuldade porque ela não se sente aberta, porque ela foi educada exatamente a ter essa negativa com ela mesma, a entender que a menstruação é um momento ruim dentro do mês, né? E esse conceito de ruim vai sempre com essa questão do desconforto diante daquela situação, esses dias durante a menstruação. Então, muitas me relataram falando sobre isso, sobre o parceiro não querer, né, manter relação naquele momento, ela mesmo no auge, porque os hormônios estão ali também em ebulição, e nesse período de menstruação vocês ficam muito mais motivadas, né, o prazer e tudo mais, e a maioria dos homens não aceitam, não querem se conectar com esse sangue, né? Digamos assim. Então, é isso que também essa cultura patriarcal ensinou para esse homem que é errado, né? E esse errado é que leva esse homem a comprometer o relacionamento nesse momento, porque ele também não aceita. São poucos os homens que aceitam fazer relação com a parceira, ela estando menstruada. E aqui eu digo para vocês, a menstruação, esse sangue que sai, não é um sangue sujo, não é um sangue que está cheio de bactérias e tudo mais. É um sangue sagrado, cara. Saiu do teu útero. Enxerga isso como algo sagrado, sabe? E entra em conexão com esse sangue que você vai ver o quanto é sublime essa experiência, sabe? De tocar nesse sangue, de sentir esse sangue, perder o nojinho desse sangue, o quanto isso é lindo na vida de uma mulher. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Vocês vão perceber também que a partir do momento que vocês se conectam com esse sangue, vocês vão estar muito mais plenas no teu orgasmo, porque você está quebrando padrões, está quebrando barreiras, está quebrando preconceitos contra toda essa cultura patriarcal, está se superando, está se permitindo, está se conhecendo cada vez mais. Então, a, tenham conexão com esse sangue e nesse momento da menstruação, trate como uma situação de sagrado também. É plenitude isso na vida de qualquer mulher. Por mais de desconforto que possa parecer ter, que tem, eu acho que tem, né, com certeza, mas é sagrado. É lindo demais isso. É, assim, salva, como eu falei, se você está indisposta, tem dor, tal, mas vai ter um momento que você não vai estar mais. E tem mulheres que nem têm essas coisas, mas as Uhum. mulheres que têm, tem um momento que ela não vai estar mais, ela ainda vai estar no momento do fluxo dela. E é um momento que vale a pena você tentar ver como que é essa conexão com o seu parceiro. Gente, isso é tão forte que eu tenho certeza que você vai confirmar isso comigo. Muitas mulheres, quando vão fazer uma massagem tântrica ou vão participar de um curso, não estão perto de menstruar, o que que acontece? Menstrua.
menstruam. Instrua. Menstruam. E aí, o que que acontece? Aldo, Deva, minha sessão está agendada para amanhã. Eu estou tão tensa, tão nervosa que menstruei. E aí, vamos cancelar? Não, não cancele. Venha, se conecte, supere, não se preocupe, que para mim não é constrangedor e nem fique constrangida por isso, sabe? Porque faz parte. Da mesmo jeito que eu, como terapeuta, entendo que eu preciso estar conectado com esse sangue, com essa menstruação, com o teu feminino, porque eu estou curando o meu masculino nesse momento, sabe? E eu entendendo isso, é que eu faço questão, vamos fazer a sessão assim mesmo. Pode vir, não se sinta constrangida. E vai ser muito mais intenso que você vai sentir. Ó, a Edneia, oi, meu amor. Linda, maravilhosa, bem-vinda. Que bom que você está aqui. A Edneia falou que ela cancelaria. Mas a Cássia falou que ela acaba. Olha que legal, ó, Edneia. Olha só o que a Cássia falou. Ela falou que acaba calhando, né, muitas vezes com o período menstrual, mas melhora até a cólica quando ela tem relação sexual com o marido dela, quando ela se conecta com o companheiro. Até as cólicas aliviam. Porque, como ela falou, ela usou uma palavra muito interessante: conecta, conexão. Isso é É isso, né, conexão. que acaba acontecendo. Você acaba tendo uma ligação, é uma alquimia. Nós somos bruxinhas, né? Antigamente nós fomos queimadas por conta dessa nossa sensibilidade, essa coisa linda que a gente tem de conexão, essa intuição que vem assim, eles acham que é bruxaria. E isso faz parte dessa Faz conexão, esse parte. líquido sagrado, né? Olha só que é capaz aí de movimentar tantas coisas a ponto da gente cheirar um bebê dentro da gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Tem mais sagrado do que isso. Então vale Não a pena tem. tentar, né? Quem nunca experimentou, experienciou. Isso faz parte do sagrado feminino. Sabe, você Faz se parte. arriscar, você se olhar e falar, para lá, vou viver 70, daqui a pouco, minha filha, acaba a menstruação. Passa a menopausa aí, chegou na tua porta, você fala, putz, eu nunca tive uma relação menstruada, nem sei o que ela falou, que esse negócio de conexão, que o Dema Vassanto falou, que eu não sei o que é isso. Então aproveite. Se não gostar, né, não faça nada que o seu corpo não se sinta Sim, bem. sim. Mas entenda que se você tiver com o parceiro certo, né? Também a gente está falando aí do parte do homem também, do sagrado masculino. O homem que entenda de você, né? Respeite o seu templo, você vai sentir que isso é uma fusão assim maravilhosa. É bárbaro mesmo. É uma experiência bem interessante que eu acho que vale a pena quem não experimentou conhecer, nem que seja uma vez, para entender. E fica assim aberta o que acontece com o teu corpo, com a tua energia, com as tuas sensações, com o seu parceiro. Oi, Tato. O Tato também está aí. Rani, eu vou te falar, passar aqui um relato rapidinho de uma interagente que aconteceu durante o processo, eu aplicando a massagem dela, fazendo já o êxtase total, ela simplesmente sangrou, né? Foi muito sangue. E aí eu continuei normalmente, e ela nem percebeu, e tive lá todos os seus orgasmos do mundo, se conectou, fez a integração e tudo mais. E quando eu me retirei, que fiquei ali no lado, só no acolhimento, esperando ela voltar, que ela olhou, né, e viu aquela quantidade de sangue, ela entrou em prantos, chorando muito, porque, meu Deus do céu, que coisa linda! Eu nunca vi um homem se comportar desse jeito diante de tanto sangue. Isso é o respeito que você tem pelo meu corpo, pelo meu sangue. Isso é divino e ela chorou muito por conta disso, sabe? Porque ela naquele momento ela não só sentiu, como viu toda a manifestação de um sagrado, de uma reverência a esse sangue, a essa menstruação, a esse corpo que tem que passar por essas experiências todos esses meses, todo mês, né? Então, é muito bonito isso, é muito bacana isso, sabe? E eu digo assim, a todos os homens se permitam viver essa experiência, respeitem esse sangue dessa mulher, sabe? Tenham reverência, porque é matriarcal, vem do útero, vem da essência desse corpo, dessa alma, desse espírito, desse sagrado feminino.
Então é muito, muito lindo, isso é muito profundo. Assim, a gente está se conectando com isso agora, Rania, mas eu imagino como que foi os nossos antepassados, né? As gerações passadas que não liam nada, não sabiam nada sobre essa energia de vida, de sacerdócio feminino, sabe? Vivia todo o tempo numa superfície, achando que essa superfície era simplesmente, deixa rolar, é a minha vida, é assim mesmo, se aconteceu é porque eu mereci, sabe? Aceitando essa culpa como uma coisa absolutamente natural. E é essa elevação de consciência que a gente, através do Tantra, é uma das ferramentas, lógico, que está despertando essas mulheres, né? A se libertarem, a buscarem essa sacerdotisa que tem dentro de cada mulher. Eu vou falar novamente, é a sacerdotisa da nova era. É uma nova mulher que está surgindo. E o que está acontecendo? Muitos homens não estão sabendo lidar com essa mulher. Infelizmente. É, infelizmente. E assim, a gente estudando de novo a mitologia grega, que fala sobre as seções nós temos as seis, são 12 deuses que a gente se conecta, Uhum. 6 deuses mulheres e 6 deuses homens. Por quê? Porque justamente porque tudo é muito bem encaixado. Por quê? Porque tem que ter esse encaixe. O homem e a mulher, na verdade, eles foram feitos para isso. Não foram feitos para viver isoladamente, né? Yin e Yang, tem que ser sempre aquela conexão para se encaixar perfeitamente. É que como nós, mulheres, já somos sensíveis por natureza, estamos hoje com mais facilidade de desenvolver esse trabalho, né? Sim, Mas, infelizmente, alguns homens não estão ainda trabalhando no seu lado sagrado masculino. Porém, digamos que existem aí alguns parceiros que estão deixando muitas mulheres felizes, né? Estão sim, tentando ter um sim, novo com certeza. olhar, ter uma nova conexão. Mas aí eu reforço mais o que você falou em relação aos homens. Faz parte de uma deusa você se posicionar, né? Ter conversa, se seu parceiro não está dentro desse aspecto do homem, de entender essa conexão de um completar o outro, de falar das suas necessidades, das suas vontades, do que você realmente gosta, do que você não gosta, né? Isso faz Sim, parte de uma mulher que está nesse desenvolvimento como deusa, porque uma deusa ela nunca vai se permitir ser invadida, né? Ser machucada emocionalmente, fisicamente, né? Uma deusa nunca desiste dos seus sonhos, porque é uma pessoa perseverante, ela é a força, né? Ela é aquela energia terra, né? Mãe terra. Então, assim, mulheres, cabe a você. Nós temos essa força muito grande que os homens ainda não conseguiram desenvolver. Dentro dessas histórias de mitologia, tem uma coisa bem interessante que contaram uma historinha que eu não lembro qual foi o deus agora nesse momento, que eu ia ter que procurar aqui, mas falava que um deus e que um rei saiu durante 20 anos para uma guerra. E ficou a esposa e a mãe. A mãe acabou não aguentando muito, mas a esposa continuou os 20 anos fiéis, se dedicando ao reino, cuidando do reino, para que quando o rei chegasse, tudo tivesse realmente de acordo com o que ele estava esperando. Aí falou, se fosse o contrário, se fosse ela ter ido embora, o rei tivesse tomado conta do reino, talvez nem existisse mais o reino. Porque ela usou da sabedoria dela, né, dos conhecimentos desses arquétipos, para ter a fortaleza de manter esse reino em pé. Então, vamos tirar o arquétipo e falar: nós mulheres mantemos as nossas casas em pé, nós mantemos sim. os nossos lares. Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu acredito muito nisso, sabe, Deva? Não desmerecendo os homens, né? Mas eu acho que a nossa sensibilidade faz com que a gente consiga ter esse domínio. Só que muitas mulheres ainda não conseguem entender essa força que elas têm. Elas se acreditam, se sentem pequenas ainda, né? Não sabem a dimensão do ser humano, da energia que elas são. Infelizmente. E você sabe por quê, Rania, no meu ponto de vista, por que muitas mulheres ainda têm bastante dificuldade de encontrar e entender isso, dessa força, desse poder muito grande? Porque elas simplesmente ainda está presa a esse machismo,
valorizando esse machismo. Muitas mulheres, infelizmente, nutrem esse machismo, sabe? Homens que são agressivos, que têm uma postura machista, que desrespeita essa mulher, infelizmente ainda tem muitas mulheres que nutrem esse homem, que valorizam esse homem, sabe? Eu já ouvi falar coisas aí, que uma situação meio complicada, mas um empresário, não sei se ele é empresário, um cara que tem muito dinheiro e é bacana, é bonito, não sei o quê, bababá, tem um baita de uma casa, e assim, mulheres vão lá e ele trata essas mulheres do jeito que ele quer, desrespeita, simplesmente essas mulheres ficam nutrindo esse machismo por conta de status, por conta de um caviar, por conta de um champanhe, por conta de estar numa casa bacana, numa situação bacana, vivenciando experiências dessa natureza. Então, são muitas mulheres que ainda nutrem esse machismo por conta de querer viver esse status, né? Claro que é só um aspecto que eu estou falando, é só uma situação, mas existem muitas outras que impedem realmente essas mulheres de fazerem essa viagem de imersão nelas mesmas, de saírem dessa superficialidade e começarem um processo de imersão. Porque, enfim, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que nutrem esse machismo, infelizmente. Indo para um caso mais, por exemplo, de relacionamento, muitas mulheres acham bonitinho o marido que prende, o marido que proíbe, o marido que reclama da roupa, o marido que é extremamente ciumento, né? Acha bonitinho por carência emocional, porque lá atrás tem história de dependência emocional, talvez um pai ausente, né? Algo desse sentido. E ela acaba aceitando essas migalhas e acaba dando uma venda, assim, falando tudo bem, ele me ama, é bonitinho, assim, olha que legal, ele quer cuidar de mim, ele quer me proteger, né? E aí elas acabam justamente fazendo, como você falou, a mesma coisa, acabam alimentando, né, esse poder, né, alimentando esse domínio masculino, essa coisa forte, pesada, né? Por medo, por falta de amor próprio, por medo de conseguir entender que nós somos essências separadas, que juntos somos perfeitos, mas não dependemos, nos completamos. Muita mulher não entende isso ainda por conta de carência emocional, que vem aí agora, você falou, pode ser questão de pessoas que tenham interesses em matéria, mas que não tenham desenvolvido o seu lado mais de, né, espiritual, e pessoas que têm história de vida, vêm de uma infância machista, de uma história ausente, de uma falta muito grande, um buraco muito grande, e ainda não se desenvolveu como mulher, e acaba aceitando migalhas para que ela consiga sobreviver vivendo a história do outro, né? Não se permitindo ser a deusa que ela pode ser. Mas, é verdade. infelizmente é assim, né? E o caminho, né, Rania, é isso, é voltar para essa energia, para a sexualidade, para a energia sexual, botar esse orgasmo na vida dessa mulher, né, como fonte, como força para ela realmente se alimentar de muita energia e superar todos esses desafios, né? Então, o que é que a gente poderia dizer para essa mulher, para a gente já estar quase encerrando, que ela se jogue, né? Que ela se jogue, que ela realmente viva o orgasmo dela.